Give me the camera, please. Go, let's go. I've never seen anything like this. This is Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as melhores apostas para esta quinta-feira de 22 de janeiro de 2026, com destaque para o Australia Open. Antes de falarmos dos jogos que eu escolhi para hoje, a dizer que a aposta entre o Zenk e o Motet acabou por ser devolvida, anulada, por outras palavras, principalmente dentro daquilo que é as casas de apostas licenciadas em Portugal. Como nós sabemos, está nos termos e condições, sempre que um jogador desistir, as apostas são anuladas, tanto para o bem como para o mal. Claro que neste jogo em particular nós fomos prejudicados pela desistência do Zenk e a aposta não ter sido paga, estamos a favor do Motet, mas vai haver outras situações que no longo prazo vamos beneficiar dessa tal desistência porque estamos numa posição contrária àquela que foi o resultado final, e então acabamos por beneficiar. Por isso a longo prazo não é algo que me chateia, sei que é frustrante para quem tinha as suas apostas, mas isto acontece principalmente nas casas tradicionais, casas recreativas, mas há casas que estão fora da tutela portuguesa que pagam, nomeadamente a Betfair, a Pinnacle, entre outras casas que têm uma outra abordagem quando há uma desistência, desde que o primeiro set tenha sido concluído, e foi por isso. Algumas pessoas que seguem o Ponto Break e que não estão em Portugal ou que estão a trabalhar noutras casas que não estão licenciadas, acabaram por ter o seu green na mesma. Eu saio de bolsos vazios, nem ganho nem perco, fico na mesma, mas preferia ter ganho. Voltamos para o assunto deste vídeo, que são os jogos para esta quinta-feira. Começamos com o jogo da Tiene contra a Pliskova. Uma Tiene que ganhou bem a Leila Fernandes, acaba por surpreender, mas foi um jogo onde ela salvou inúmeros breakpoints. A Leila Fernandes não está no seu melhor momento de forma, nem fisicamente, nem mentalmente. Foi uma jogadora que perdeu muitos breaks de uma forma precipitada, de uma forma imatura, por isso não é todo o mérito para a Tiene, que é verdade que conseguiu resistir e conseguiu se manter. É uma jogadora muito ágil no fundo do corte, uma jogadora sempre muito energética no fundo do corte, não para quieta, um bocadinho como não sei se recordam, a Gravilova. hum, no entanto, parece-me que aqui a Carolina Pliskova regressa depois de muitos meses ausentes do circuito, uma jogadora que pouco ou nada jogou o ano passado, uma jogadora que teve duas intervenções ao tornozelo esquerdo, e aqui o mercado está a duvidar daquilo que é as capacidades físicas da Carolina Pliskova, que venceu a Stephens, e foi um duelo entre os jogadoras fora do top 1000. A Stephens também esteve ausente, a Carolina Pliskova, por isso esse fora do top 1000 tem muito que se diga, porque são jogadoras, por exemplo, a Pliskova foi número 1 do mundo. Claro que entre 2017 e 2019, salvo erro, foi as suas melhores temporadas a nível de ténis, ao contrário da sua irmã Cristina Pliskova, são gêmeas, mas que é diferente e que não está a competir também, não sabemos se vai competir. Mas a verdade é que contra a Stephens esteve muito bem. É verdade que em alguns momentos desacelerou, pensou que o jogo estava a ganhar antes de ganhar o ponto seguinte, e permitiu que a Stephens aos poucos foi equilibrando mais o jogo do que seria de esperar, mas vemos de certa forma uma Carolina Pliskova com mais idade, mas de regresso ao circuito, com um serviço potente, ganhador, muitos pontos gratuitos, muito forte e bolas muito pesadas, e muitas vezes ali a queimar a baseline, bolas muito profundas, e acredito que a Tine vai ter muitas dificuldades com esse estilo de jogo. Aqui a minha grande dificuldade é perceber fisicamente se a Pliskova vai estar ao nível que é preciso para conseguir vencer uma jogadora que pode perder o primeiro set, mas depois vai ter energia, vai tentar ali movimentar muito a Carolina Pliskova de um lado para o outro para tentar forçar aquele tornozelo que já teve duas intervenções cirúrgicas. E aqui a questão física é o que mais me preocupa, porque se for um jogo em 2 sets, acredito que a Pliskova tem aqui bem mais chances do que o mercado sugere. Não acredito que a Tine, ainda assim, perante essas dúvidas todas em relação à Carolina Pliskova, tenha 70% de hipóteses de ganhar esse jogo. Tem muito menos,
porque a Tina é uma jogadora também que oscila muito entre o primeiro e o segundo serviço, é uma jogadora que em termos de estratégia para salvar em situações de breakpoint ainda oscila, e vimos isso, por exemplo, no seu último jogo contra a Leila Fernandes, e hoje em dia toda a gente ganha a Leila Fernandes, por assim dizer, não é? Uma jogadora que não está, como eu disse, no melhor momento de forma, mas se tivesse, acabava por conseguir ter aproveitado essas situações da Tina. Parece-me que aqui a experiência poderá ser uma carta na manga para a Karolina Pliskova. A Karolina Pliskova, para quem não sabe, ex-número 1, jogou a semifinal ou a meia-final frente ao Osaka em 2019, aqui no Australia Open. É um dos torneios que ela mais gosta de jogar, e ela disse isso na entrevista em corte. E só para vocês terem uma ideia, a questão física é mesmo uma grande preocupação, porque ela ainda está em recuperação da segunda cirurgia, e ela até disse que ia passar mais tempo na Marquesa com o fisioterapeuta do que propriamente nos cortes. Por isso aqui ela vai tentar ser muito seletiva nos torneios em que vai participar. Agora, nesse jogo em particular, parece-me que essa odd está muito alta, a 3,40. Eu aqui vou colocar um quarto de unidade a 3,40, e aqui no mais 4,5, 1,70 vou colocar meia unidade. Parece-me que, como já disse, a Karolina Pliskova tem capacidade de ganhar até em 2-0, se apresentar o mesmo nível e o mesmo ténis que apresentou contra a Stephens. A Tin vai ter dificuldades, principalmente em responder ao serviço, e aquelas bolas muito na baseline, bolas muito bombardeadas, bolas muito pesadas, vai dificultar muito. Agora, se o jogo partir para o lado mais físico, acredito que a Tino poderá ganhar. Agora, aqui a questão não é se a Tino vai ganhar, se vai perder, é a questão da odd. E aqui esta odd não está correta, na minha opinião. Depois temos a Wang, que vai jogar com a Ostapinko. Uma Wang que vem de uma vitória frente à Kalinina por 2-0. Uma jogadora agressiva, soube tirar partido de alguma inconsistência do jogo da jogadora ucraniana, que, como sabem, é uma jogadora que apoia muito o seu ténis na técnica da força, mas é uma jogadora que depois, para variar, e quando apanha uma Wang que variou muito o jogo, tirou sempre a Kalinina da sua zona de conforto, é normal que o jogo caísse para o lado da Wang. Foi um jogo, acima de tudo, competente, em termos táticos, muito bem a jogadora chinesa. Já o Ostapenko venceu a Sharamkova por 2-0, também uma jogadora muito, como a gente costuma dizer, de contra-ataque, uma jogadora que aproveita a potência que vem da raquete adversária contra ela própria, uma jogadora que depois só mete a bola, como a gente costuma dizer, é um passa-bolas, mas é uma jogadora que está sempre a abrir os ângulos, uma jogadora que joga muito no eye section, que é ali mesmo a queimar a linha no corte, as questões laterais do corte, e foi uma jogadora muito interessante taticamente, uma jogadora sempre a pôr a bola para cima da Sharamkova, que é uma jogadora também dentro do perfil da Wang, em termos de agressividade, em termos de bolas muito profundas, tenta variar um pouco, mas depois não consegue. Tem a sua maior valência é claramente a questão mais apoiada na agressividade, na força da potência da pancada. Claro que o mercado estava muito na dúvida, porque o Ostapenko vem de uma série de resultados menos positiva e vinha de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. No entanto, venceu e convenceu. Nesse jogo em particular, parece-me que aqui vamos ter um duelo de estilos, mas parece-me um jogo extremamente equilibrado. Não compreendo muito honestamente porque é que o mercado está a modo 1,70 ao Wang. Quer dizer, percebo, mas não concordo, porque nós não podemos ir só pelo ranking, nós não podemos ir só pelo momento de forma das jogadoras, porque muitas das jogadoras aproveitam esses torneios pré-Australia Open para se preparar, para criar algum ritmo competitivo, para experimentar coisas diferentes contra determinados tipos de adversário. Por isso não é de levar muito a sério os resultados pré-Australia Open ou nesses torneios preliminares, digamos assim. Por isso, aqui, muito honestamente, vou colocar-me com uma unidade a favor do Ostapenko a 2,12. Depois temos a Wawrinka, que vai jogar com o Arthur Guiá, um jogo muito interessante, e esta odd, uma vez mais, parece-me muito, muito desajustado. Porquê? Porque o Wawrinka vendo um jogo sólido frente ao Jerry. Perde o primeiro set, mas depois o segundo, o terceiro e principalmente o quarto set são sets muito consistentes. Ele percebeu que não tinha margem para errar. Ele até depois na entrevista em corte disse que o público era fantástico e que não perdia perder logo na primeira ronda, porque, como nós sabemos, é a última época do Wawrinka, por isso será o seu último Australia Open, por isso ele vai dar tudo o que tem, vai lutar até o último suspiro, e a verdade é que conseguiu encontrar armas e soluções para o jogo e ganhar o Jerry. Já o GA venceu o Leica, mas um Leica que não soube aproveitar as oportunidades que teve, porque o Leica teve também muitas situações de breakpoint, mas não conseguiu aproveitar. Por exemplo, o GA teve
Em termos de situações breakpoint, teve 6, conseguiu salvar 3. Já o Leka, num jogo desastroso, na minha opinião, em termos táticos, não tirando aqui, lá está, o mérito ao jogador francês, mas o Leka teve 15 breakpoints contra. Não é normal. Não é normal termos um aproveitamento apenas de 45% no segundo serviço. Um, e apenas colocou um pouco mais de metade das primeiras bolas. Foi um jogador que não esteve tão bem no capítulo, principalmente da resposta, um jogador que cometeu muitos erros não forçados. Só para vocês terem uma ideia, ele cometeu 50 erros não forçados. Um, é muito difícil. Claro que o adversário também cometeu 40, mas um, teve um melhor aproveitamento do seu serviço. E pensando que não, isto faz a diferença. Conseguis fechar o teu jogo de serviço e depois pressionares o adversário que não está tão bem no capítulo do serviço e que tem que arriscar muito para ganhar o ponto. Claro que aqui o miúdo está a viver o sonho, digamos assim, para passar a uma segunda ronda e nem ele acreditava, mas parece-me que ele vai ter mais dificuldades do que o mercado sugere. Eu aqui, muito honestamente, prevejo um jogo mais longo do que o mercado espera. Agora, não vejo de todo, nem de perto nem de longe, essa odd para o Arthur Gaiá, por isso vou colocar aqui um quarto de unidade a favor do Wawrinka a 2,35. E por último, e não menos importante, Hingis contra Simont. A Hingis foi um jogo estranho, porque a Hingis venceu o primeiro set e esteve a ganhar 5-2 o segundo, com 2 match points no tie-break e deixa fugir o segundo set de forma inacreditável. Já, já no terceiro set, a Hingis teve algumas dificuldades. Foi a primeira jogadora, quando estava a sair para 2-2, que enfrentou a primeira situação de breakpoint. Depois, mais à frente, a adversária acabou por quebrar. Estava a subir para 5-4, foi quebrada a 15 e depois a Hingis fechou o jogo a seguir. Mas a Hingis depois revelou uma coisa na entrevista em corte muito interessante. Ela disse que era muito difícil jogar contra uma boa amiga. Por isso aqui a questão emocional atrapalhou a Hingis, claramente. E lá está, a Birrell é uma jogadora interessante para quem viu o jogo. Dos jogadores da casa, dos jogadores no público estava dividido. A Birrell é uma jogadora agressiva no fundo do corte, que aproveitou todas as brechas que a adversária dava para entrar no jogo e voltar a discutir o resultado da partida. Sorriu, na minha opinião, a jogadora que foi mais consistente e aquela que melhor estratégia teve, que foi a Hingis. Já a Sigmund, um jogo impróprio para cardíacos. Só para vocês terem uma ideia, a Sansanova dá um pneu, um 6-0. No segundo set esteve a servir para 6-2. Sim, vocês já ouviram muito bem. Esteve a servir para 6-2 e perde praticamente 5 jogos de serviço seguidos. E teve 2 situações até de match points, mas não conseguiu converter estes tais match points. No terceiro set, como a gente costuma dizer, quem não dá leva, e a verdade é que tivemos uma Sigmund que renasceu das cinzas e aproveitou claramente as situações que teve. Só para vocês terem uma ideia, a Sansanova também teve a ganhar 3-1 o terceiro set, por isso foi aquele jogo que várias vezes a outro com um 0-1 para a Sansanova, mas depois foi para a caixa de rolha, como eu costumo dizer. E a Sigmund renasceu das cinzas. A Sigmund, na forma como festejou no fim, ela não sequer acreditava o que lhe tinha acontecido. Foi basicamente um sonho. Ela acordou e parecia que estava a viver um sonho. Foi uma das grandes remontadas já neste Australia Open. E claramente para quem aproveitou, para quem trabalhou ao vivo, para quem trabalhou numa fit trading, que em Portugal infelizmente de forma legal não é permitido, mas foi um jogo que deu para muitíssima coisa. E pronto, acabou por a Sigmund ganhar, mas honestamente não estou convencido que a Sigmund seja a favorita contra a Hingis. A English está ali a jogar com o fator público, jogou muito bem contra a Birrell. É verdade que jogou mais um set do que realmente era suposto, mas não creio que isso será um problema para uma jogadora de 28 anos, uma jogadora que parece estar muito bem fisicamente, mentalmente. E a Sigmund é uma jogadora que vai oscilar muito mais emocionalmente do que a English. Claro que se as coisas começarem a correr mal desde o primeiro break para a English, as coisas podem ser mais fáceis para a Sigmund, mas não apostava abaixo do modo 90 na Sigmund, por isso aqui o valor está do lado da English. Vou colocar meia unidade na vitória da Messina English a 2,10. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de comentar e deixar o like e subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos relacionados com o Ponto Break e não só. E vemos numa próxima oportunidade aqui para falar de ténis.